Foi eleita no último domingo a candidata pelo partido Morena, Cláudia Sheinbaum. Foi eleita presidente do México. Ela era apoiada por Andrés Manuel López Obrador, que fez um excelente governo, mesmo tendo todas as limitações que o México tem, que de estar ao lado dos Estados Unidos. E isso delimita bastante a possibilidade de movimentação do governo mexicano, seja ele qual for, de que signo ideológico for. Mesmo assim, o presidente mexicano conseguiu organizar de tal forma a economia mexicana, fazendo uma certa inclusão dos mais pobres, e isso faz com que sempre que se inclui gente mais pobre na economia formal e aumentando a renda desse pessoal, esse pessoal gasta esse dinheiro movimenta a economia cresce. Mesmo as elites econômicas contra, assim, mesmo ela sendo beneficiada, a elite econômica sempre acontece esse tipo de programa porque eles se consideram melhores do que os outros, porque como todo ser humano é o que é um ser humano e não é mais importante do que nenhum é mais importante do que o outro. Tem gente que é mais inteligente, mais capaz e tudo, mas ninguém é mais importante do que o outro na essência. Então essa a forma da pessoa se considerar mais importante é pelo dinheiro que ela tem, é pelo poder que ela tem, e são coisas que costumam trazer uma neblina para a mente muito grande. E então, mesmo contra a elite econômica, o presidente mexicano conseguiu fazer um ótimo governo, mesmo com confusão de pandemia, e por isso ele conseguiu reeleger a sua sucessora. E qual é o medo agora? O medo agora é de que aconteça o que aconteceu no Equador, que foi eleito Lenin Moreno nas costas do presidente Correia, que fez um excelente governo, conseguiu organizar, naquela época dos anos, no começo dos anos 2000 até final dos anos 15, 16, 17, a América Latina teve uma onda de presidentes de esquerdas que conseguiram organizar um pouco a economia de países tão empobrecidos pelo sistema econômico ditado através de Washington, por Washington. E o que acontece? Agora, o mundo agora é outro, na verdade o mundo está passando por uma situação muito difícil, que é, na verdade, a última situação de crise tão assim, que o mundo teve um risco premente de estourar uma grande guerra nuclear, foi nos anos 62, se não estou enganado, com a ocasião dos mísseis de Cuba, que a ex-União, então União Soviética, colocou em Cuba mísseis apontando para os Estados Unidos. E essa é só uma parte da história, porque esse episódio é famoso, né? A ex-União Soviética colocou mísseis lá para ameaçar os Estados Unidos. Só que não se conta o outro lado da história, que a ex-União Soviética mandou mísseis para Cuba, para instalar em Cuba e assim fazer uma ameaça aos Estados Unidos, em resposta a mísseis que os Estados Unidos tinham colocado anteriormente na Turquia. Mas essa parte da história a mídia nunca contou. Porque a mídia, na verdade, no mundo inteiro, nesse mundo ocidental, ela é considerada, não, ela é de fato e de verdade uma espécie de embaixadora dos Estados Unidos. Tanto a Globo aqui no Brasil é embaixadora dos Estados Unidos, embora ele seja no Brasil, seus programas sejam em português, na prática é uma embaixadora dos Estados Unidos, assim como a Record e todas as demais. É claro que aqui ali você vai ver algumas exceções, a Bandeirantes eu acho que é a única que tem um pouco menos isso, mas todas elas são o mesmo nível. E as grandes agências internacionais são controladas pelos Estados Unidos e Europa. Então o relato é o que eles dizem que é. E ainda com tudo isso, ainda conseguiram nos enfiar na cabeça que liberdade é igual a democracia. E aí temos o cenário, o circo todo montado. Na verdade, a democracia é o melhor sistema, excetuando todos os outros, como diz um desses famosos aí do passado. O que acontece é que a democracia foi corroída pelo capital econômico. E agora nós temos o paradigma de que as ditaduras ou a autocracia, que eles consideram na prática uma autocracia a Rússia e é uma ditadura para termos formais a China, esses países estão conseguindo dar resposta principalmente à China, que é uma ditadura, aos moldes da cultura ocidental,
E não se equivoque, cultura ocidental, o mundo ocidental não é o Brasil, a América Latina, não. O mundo ocidental é Estados Unidos com o Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Japão, e pouco mais. Então não se engane você achando que você é ocidental. Você não é ocidental, eles não te consideram. A Europa e os Estados Unidos consideram o resto do mundo um lixo. Até o Borrell lá, o ministro de Relações Exteriores da União Europeia, classificou a Europa de jardim e o resto do mundo de uma grande floresta. Isso para a gente ver como eles vê o resto do mundo. Então, nesse contexto de muita bagunça internacional, esse poder ocidental baseado no dinheiro acima de tudo e de todos, isso está caindo por terra. Esse poder está caindo por terra e isso está em disputa nessa guerra lá na Ucrânia, que é uma guerra da OTAN contra a Rússia acontecida na Ucrânia. A Ucrânia, pelas suas próprias forças, a Ucrânia já teria sido acabado essa guerra já há muito tempo, porque a Ucrânia não tem forças para enfrentar a Rússia. Só tem força porque tem mais de 40 países por trás da OTAN sustentando essa guerra para uma tentativa desesperada da quadrilha ocidental que toma conta dos Estados Unidos e da América, principalmente dos Estados Unidos. Aquela quadrilha que toma conta lá, para desespero dessa galera, o Putin está ganhando a guerra. Eles pensaram que com sanções ia debilitar a economia russa, e aconteceu justo o contrário, que a Europa que foi debilitada e os Estados Unidos ainda se mantém um pouco de crescimento econômico graças à energia sugada da Europa. Mas voltando aqui à questão da Cláudia Sheinbaum, que é a ex-presidente da cidade do México, que lá eles consideram o prefeito da cidade, o presidente da cidade. O que acontece? Ela conseguiu se eleger na esteira da popularidade do Andrés Manuel López Obrador, que sai com uma popularidade semelhante à que o Lula teve aqui no final do segundo mandato. Só que Andrés Manuel López Obrador foi muito mais, eu diria, mais inteligente que o Lula, porque ele nunca deixou de politizar a sua população. Hoje a população mexicana é a mais politizada do mundo. E ele fala isso com orgulho. E eu acho que é mesmo. O povo mexicano é muito... Assim, eu acompanho muitos canais mexicanos e o povo mexicano é muito antenado e sabe muito bem que a política resolve as coisas quando ela é aplicada como deveria ser. E o Lula não fez isso aqui no Brasil. E, de certo modo, o Lula também sofreu a mesma coisa que o correísmo sofreu no Equador, que foi uma certa sabotagem do governo Dilma. O governo Dilma... eu tenho muita desconfiança de que a Dilma seja uma pessoa leal ao país. Mas, enfim, tem outros muito mais desleais do que ela. Mas o fato é que ela não fez um bom governo e isso destruiu um pouco do capital político que o Lula e o PT tinham conseguido criar naqueles 2 primeiros governos do Lula, onde conseguiu organizar um pouco a economia. Naquele período em que a América Latina esteve, como disse anteriormente, que esteve mais governada pela esquerda, porque a esquerda, não é que a esquerda é melhor do que a outra, que a direita latino-americana, infelizmente, além de corrupta, tão corrupta ou mais corrupta que a esquerda, ela é entreguista, ela é antinacional para ser pró-estadunidense, para ser norte-americano. Tanto é que quanto é bagulho rico, que pensa que é rico, vai para Miami. Por quê? Porque é a terra dos que roubam os seus países costuma ir, como seja o empresário ou político. O que acontece? Então, o presidente mexicano conseguiu fazer um melhor governo porque conseguiu politizar a sua população. Porque se o Lula tivesse politizado a população brasileira, nós não teríamos passado um pouco melhor. Porque, por exemplo, existe um certo clamor de certa sociedade, parte da sociedade mexicana, de que Andrés Manuel López Obrador fosse para uma próxima eleição, o que é vedado pela Constituição mexicana. Então, existia muita pressão para que parte da sociedade mexicana pressionava o presidente mexicano para que ele se reelegesse novamente, com medo da sucessão, porque ele conseguiu organizar o país. Agora, se vem uma sucessora que joga por terra tudo que foi feito,
isso pode atrapalhar o país, como atrapalhou o Peru, o Peru, o Peru também, que o Peru sofreu um graves problemas por causa da Lava Jato. A Lava Jato, na verdade, não foi uma operação de combate à corrupção, foi uma operação de aniquilação de certos pontos da economia dos países, do Brasil, principalmente o Brasil. E, então, o medo de parte da sociedade mexicana que queria que Andrés Manuel López Obrador seguisse candidatando mais uma vez, é que ocorreu o que ocorreu no Equador com o Rafael Correia, né, que o sucessor Lenin Moreno traicionou todo o projeto de país que eles tinham organizado, que estava funcionando. O Equador chegou a ser o país mais seguro da América Latina, enquanto esteve Rafael Correia na presidência. Então, com medo dessas traições que sempre ocorrem, parte da sociedade mexicana queria que o atual presidente mexicano, Andrés Manuel, seguisse AMLO, né? Que existe uma sigla que eles falam AMLO, que é AMLO, AMLO, que é a abreviatura do nome completo dele, que ele seguisse para mais um período, mais um sessênio, né, que eles dizem, porque são 6 anos lá, o mandato do presidente mexicano é de 6 anos. Então, o medo, eu torço para que ela consiga e siga fazendo o mesmo projeto. Existem setores do próprio Partido Morena que tem uma certa desconfiança de que Cláudia Sheinbaum vá seguir o projeto da quarta transformação, que o presidente mexicano chama de quarta transformação, que é essa pequena revolução na economia do país, onde o salário mínimo aumentou o salário das pessoas aumentou 110%, se eu não estou enganado, em torno de 110%, e mesmo assim a economia cresceu. Isso é a prova de que aumentar salário, se souber fazer, não destrói a economia. Essa é uma desculpa da elite econômica, que adora sangrar os seus países e seus trabalhadores. Essa desculpa de que aumento de salário sempre vai trazer inflação, nem é sempre. Se tiver um governo organizado que sabe fazer, não tem esse perigo, como demonstrou na prática o presidente mexicano. E olha, com a confusão de pandemia ainda, que a pandemia foi um baque no mundo inteiro e assim, aniquilou boa parte do brilhantismo que Andrés Manuel López Obrador poderia ter tido à frente do seu governo. Mesmo assim, o saldo é super positivo para os mexicanos, e tomara que Cláudia Sheinbaum consiga continuar com o projeto, e ela vai chegar num panorama muito difícil. O mundo está na situação em que os Estados Unidos está deixando de ser o grande poder do mundo, por isso os Estados Unidos, a quadrilha que o governo dos Estados Unidos está querendo botar fogo no mundo. Aí a questão, mas o Trump, a questão do Trump é o seguinte: o Trump, talvez ele diminua um pouco esse atrito com a Rússia, mas ele vai aumentar o atrito com a China. E está só começando. Provavelmente eles vão criar uma guerra no Mar da China, usando as Filipinas, coitadas Filipinas, ou o Japão, talvez. Mas o fato é que o mundo está passando por uma transformação muito profunda. Cláudia Sheinbaum vai chegar nesse cenário de um mundo extremamente conturbado, e ao lado do grande perdedor desse novo mundo que se apronta aí, que é os Estados Unidos, né? E como diz o Porfírio Dias, um ex-presidente mexicano, dizia que o pobre México é uma frase famosa até, pobre México tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Mas geografia, não tem como eles tirar o país e levar para outro canto. O país está lá, não tem jeito. Então, espero que ela saiba enfrentar esse mundo conturbado que vai vir aí no mundo inteiro, e para os mexicanos não é diferente, né? Para o bem dos mexicanos, tomara que ela consiga seguir pelo menos com 50% do que Andrés Manuel López Obrador conseguiu, para o bem dos mexicanos.